Muito bem-vindos, oficialmente começando o nosso sexto encontro de líderes. Pode ser que alguém estranhe, porque antes a gente chamava de Masterclass, mas dos últimos 3 encontros aí, a gente revisou, é um espaço em construção, e aí a gente chama agora de Encontro de Líderes, porque alguns eu estou conduzindo, mas outros a gente convida, então a gente chegou a um consenso que é melhor chamar de Encontro de Líderes. Provavelmente quem está lá na jornada da liderança já vem para cá também ser entrevistado, contribui também, e a gente vai fazendo esse espaço junto. Então, muito boas-vindas aí a quem está ao vivo com a gente. Já pedimos no chat para deixar aí a cidade, tem gente de Fortaleza, Recife, Maceió, Itacoaquecetuba, João Pessoa, então, várias cidades por aqui. E você que está assistindo a gente no gravado, você acesse o link que está na descrição do chat, do nosso grupo no WhatsApp, e venha participar também. Da próxima vez você tem a oportunidade de participar ao vivo, tá? E aí criar não só aprendizado, mas essa interação com quem está participando da jornada da primeira liderança. Bom, antes de começar, para quem está tendo acesso aqui a primeira vez, ou no ao vivo ou no gravado, essa é a nossa 6ª edição, e eu queria comentar com vocês brevemente e recomendar para que vocês, tanto que estão aqui no ao vivo como no gravado, assistam depois do nosso canal todas essas masterclasses. A primeira foi no dia 11 de novembro, e aí a gente só voltou no dia 15 de janeiro, deu um tempo gigantesco entre um e outro, mas depois de voltar em 15 de janeiro, a gente conversou, definiu, e está fazendo 2 por mês. A gente fez uma votação lá, uma enquete, e aí a gente fez 2 votações. A primeira, se seria toda semana ou 2 vezes por mês, e aí 2 vezes por mês venceu, e depois a gente fez uma eleição, uma enquete, na verdade, para saber o melhor dia, e aí foi mais votada a quarta-feira. Então, uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, a gente está aqui ao vivo, mas eu recomendo que depois vocês possam assistir todas as outras masterclasses, que, como eu falei, depois virou Encontro de Líderes. E aí, numa das edições anteriores, a gente entrevistou no dia 29 de janeiro o Marcelo Arnaldo, gigante esse cara, gigante. Quem estava aqui, eu me lembro que o Figueiredo estava, não sei se tinha mais alguém, se tinha mais alguém, bota no chat. Assim, você, Tarcísio, qual foi o melhor? Todos agregam, tá? Mas o do Marcelo foi absurdo. Marcelo é gerente da Cardeal Distribuidora, uma empresa lá de Caruaru, que, inclusive, olha, a Priscila conhece o Marcelo, conhece muito o Marcelo. Inclusive, o nosso amigo Figueiredo falou que está em Caruaru, tem grande chance de estar lá na operação dele, mas tudo certo. E aí, quando foi na edição anterior, a gente fez uma edição de lançamento do curso, que é parte do nosso objetivo da Jornada da Liderança. Quem está lá no grupo viu na descrição, a gente tem 2 objetivos. Fazer o lançamento do curso, que a gente fez no último encontro, e também a gente fez o segundo objetivo, né, na verdade, é criar uma comunidade de liderança. Independentemente de fazer inscrição no curso ou não, esse encontro aqui vai continuar acontecendo a cada 15 dias, 2 vezes no mês, tá? 2 quintas por mês, uma quinta sim, uma quinta não. E falando aqui rapidamente, para a gente se embora para o conteúdo, o curso ele está a R$ 14,90 em 10 vezes, ou seja, R$ 149,90, mas quem está aqui na Jornada da Liderança e quem tem a oportunidade de assistir esse curso, esse vídeo no gravado, tem um bizu, que é aplicar um cupom de desconto chamado Jornada. Está aqui, ó. Você no link, quando você clica, que está na descrição aqui do vídeo para quem está assistindo gravado, e está na descrição do grupo para quem está aqui no ao vivo, você vem aqui e digita o nome Jornada. O valor sai de 149 para 99,83. Isso aí foi eu não vou nem dizer um acordo, vou dizer que foi um benefício que a gente estabeleceu para quem faz parte da Jornada da Liderança, tá? E aí você que está assistindo gravado está tendo o privilégio de ter acesso também ao cupom que tem prazo de validade. E para finalizar, a gente, com o nosso conteúdo, as 15 primeiras pessoas que fizerem a inscrição, e só tem 6 vagas, vai ter acesso a esse curso, que são 17 horas, assim, você vê melhor lá na descrição o que é que tem nesse curso, mas aí vai poder presentear, você como líder, vai poder presentear alguém da sua equipe com o curso de analista de logística. Então, o negócio aqui só tem mais 6 vagas para você aproveitar isso aí. Depois é só a inscrição do curso e perde o benefício, tá? Tem gente chegando aqui ainda, vamos adicionando quem está chegando. Guilherme Magalhães. Guilherme Magalhães, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom, e falando aqui do nosso encontro de hoje,
Eu quero dar muito boas-vindas a vocês, avisar que o nosso próximo encontro é dia 11. E hoje a gente vai falar, indo direto ao ponto, como eu falei, para a gente ser o mais objetivo possível e valorizar o debate. Vamos para nossas 5 ferramentas que eu entendo que me ajudou muito na minha jornada, me ajuda muito. Tem dessas ferramentas e a última ferramenta é a que eu mais uso. É a que eu mais uso. Tarcísio, porque ela não é a primeira e a gente já resolve esse negócio? Porque eu botei numa cronologia de aplicação. Umas é para desenvolver pessoas, outra é para você organizar a sua agenda, outra é para projetos. Então, eu fiz na verdade, não é cronologia, uma sequência. Seria um cronograma, né? Seria uma sequência. Então, a última não é para te segurar aqui, não é para ter retenção, é porque a última realmente é a que eu mais uso e vou te mostrar e explicar por quê. E eu acho que todo mundo pode pegar isso aí, aplicar e usar. Então, a primeira é para organização. Mas, Tarcísio, peraí, a gente está falando de liderança. Eu vou passar outra tela que eu vou te mostrar mais sobre essa ferramenta. Gente, eu já vi 2 aplicações dessa ferramenta e ajudar em liderança. 2 aplicações. Uma é te organizar em relação à agenda, que é o Trello. O Trello é maravilhoso. Às vezes eu estou nas consultorias, e quem não está aqui, caiu de paraquedas, não me conhece ainda, tem um vídeo lá no YouTube da gente. Na verdade, é o vídeo anterior a esse. É o vídeo anterior a esse, é o que eu publiquei recentemente. Na apresentação do curso, tem uma apresentação da minha trajetória toda, desde 2007, no nível de detalhe maior. E hoje eu estou atuando como consultor. Só que eu estou atuando como consultor há 2 anos e meio. Em setembro faz 3 anos. É muito recente. E a minha imensa maioria da minha experiência foi vivenciando a operação desde 2007 para cá e liderando de 2008 para cá. Graças a Deus, com 1 ano de experiência, eu já participei do processo seletivo e assumi liderança. Um cargo de líder de logística, o nome era esse mesmo, líder de logística, que era abaixo do encarregado, é como se fosse um encarregado trainee, popularmente falando. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu tivesse usado o Trello desde o começo, eu era um cara muito mais organizado. Mas hoje, como eu estava falando no começo, muitas vezes eu estou dentro da consultoria com o celular na mão para lá e para cá. Então, passa uma impressão de que você está no WhatsApp, você pode estar no Instagram, você pode estar em uma rede social. Cara, eu estou no Trello. Eu estou no Trello. Acho que é dica de ouro, né, Priscila? Não conhecia. Recomendo demais. Deixa eu passar logo para outra tela. E aí, o que acontece? Às vezes eu estou com os clientes e eu estou fazendo registros de alguma coisa que a gente está conversando, num bloco de notas. Então, gente, eu falei de 2 aplicações. Uma é para você se organizar e a segunda, tem até aqui, inclusive, deixa eu marcar aqui, gestão da rotina. Gestão da rotina. Então, é para eu me organizar a minha agenda, só que o Trello, ele tem uma funcionalidade que aí entra o segundo benefício do Trello, envolve um pouquinho de liderança, gestão da atividade, que é você, alguém levantou a mão, rapidinho. Vamos sim, vamos para o debate. E façam isso, tá? Eu falei apresentar rapidamente para a gente ir para o debate, mas a gente pode ir construindo isso junto, porque com certeza alguém tem a agregar também. E a segunda aplicação que eu falei, que tem dentro do Trello, que te ajuda na gestão da tua agenda e da operação também, é porque você pode criar quadros. Você vê aqui em cima, quadros favoritos. Então, você pode criar quadros que isso cai na tela da tua equipe. Então, você compartilha isso, e isso, olha, mais gente aí falando que usa muito o Trello. Então, vai ter gente que tem dicas aqui que já usa, tem gente que vai dizer, cara, nunca tinha visto isso, como acabou de acontecer. A Jair dizendo, caramba, muito bacana, eu já uso, e a Priscila dizendo que isso é uma dica de ouro que não usa. Então, é natural que vai ter coisa aqui que você já usa, vai ter coisa que vai ser novo para outra pessoa. E aí, o que acontece? É arretado no sentido do que eu estava falando antes, no sentido de você criar uma priorização de atividades e compartilhar com o teu time. Então, aqui eu não vou conseguir, e nem é o objetivo, tornar ninguém especialista nas 5 ferramentas que a gente vai trazer, mas te mostrar que ela existe, e aí, no grupo depois, num bate-papo nosso. Como é que tá a internet aí para vocês? Está ouvindo bem? Está tranquilo? Está travando aqui para mim? Tá filé, né? O Assis está dando sinal aqui. Então, ajuda muito, tá? Ajuda muito nesse sentido. Alguém levantou a mão, fica à vontade, Adjei. Não? Não sei se ele está falando e o microfone dele está desligado, não está saindo, tá, Adjei? Alguém levantou a mão, mas não sei se... Então, vou seguir. Qualquer coisa, interrompe e a gente fala. Segunda ferramenta,
Segunda ferramenta, DISC. Não, Tarcísio, peraí. DISC é uma ferramenta de RH. Só que o maior beneficiado do DISC é o gestor, é o líder. Então, Tarcísio, peraí, como é que é esse negócio aí? O DISC, e continua a gente chegando, o DISC ele é uma ferramenta de mapeamento de perfil. Então, você vai ter a aplicação do DISC, que normalmente ele acontece com o suporte do RH. Eu diria que praticamente isso é uma ferramenta de RH. Tá? Só que você, como gestor, e que vai fazer a gestão do seu time, não só da operação, vai fazer a gestão do seu time. Eu vejo muito líder cuidando da operação, esquecendo de cuidar das pessoas. Que quem faz a operação é quem? As pessoas. Mas beleza, isso é outro assunto. E aí o que é que acontece? Ah, mas é uma ferramenta de RH, legal. E no popular, né? Cola no teu RH e diz, vamos fazer o DISC, não do time todo, mas pelo menos de uma parcela da equipe. Se você, de repente, for um coordenador, vamos fazer dos encarregados. Se você é um supervisor ou gerente, vamos fazer dos coordenadores. Então, ou vice-versa, depende de como for, tem muita variação, né, de nomenclatura de cargo. Então, quando você aplica o DISC numa equipe ou num funcionário, você tem um mapeamento do processo para saber se ele é mais dominante, se ele é mais influente, se ele é mais estável ou se ele é mais conformado. A sigla DISC não diz necessariamente o que está escrito aí como iniciais, como vocês devem imaginar que isso é inglês, né? Então, é mais relacionado ao perfil do funcionário. E traçando o perfil, isso vai te ajudar a promover melhor, liderar melhor, cobrar melhor e, posso ser sincero, depois de todas as tentativas, até demitir melhor. Porque aí você já fez todas as tentativas, já fez todos os direcionamentos. E uma das coisas que eu falo lá no curso, em algum momento eu vou trazer esse tema para cá também, mas acho que tem muita coisa antes, é que, infelizmente, a demissão faz parte. O ideal para a empresa é não demitir porque tem custo, o ideal para o gestor é não demitir porque tem uma nova pessoa que vai chegar, que vai ter que ter todo o entrosamento. Tem desgaste de fazer esse processo seletivo, que é um risco. Você não sabe se você vai trazer, existem diversas ferramentas, e existem entrevistas, mas você não sabe se você vai trazer o melhor perfil. Né? Nosso amigo Assis está até passando por um processo parecido, né, meu amigo, de seleção. Então, assim, qual é o ideal? Que você, de fato, tenha o perfil, ou você demitir corretamente, ou pelos outros processos todos que eu falei. Desenvolvimento melhor da equipe, promoção melhor da equipe, orientar. Às vezes, isso te ajuda, às vezes não. Com certeza te ajuda, mas às vezes a gente usa em ver onde é a melhor posição para o atacante, que é no ataque, a melhor posição do goleiro, que é no gol, a melhor posição do zagueiro, que é na zaga, e não a gente botar um atacante para defender, um zagueiro para fazer gol. O que é que eu estou querendo dizer isso no popular, levando o futebol, mas trazendo de volta? Botar as pessoas certas no lugar certo. Então, gente que é muito pacato, que é muito caladão, que é muito tímido, né, que é muito paciente, né, calmo, essa pessoa para tocar o setor de frota, imagina, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, o DISC ajuda muito nesse sentido. Para a gente ir para a terceira ferramenta, eu não trouxe imagem, trouxe alguns tópicos, que é o PDI. Eu recomendo muito vocês fazerem plano de desenvolvimento individual dos principais cargos da equipe de vocês. Outra ferramenta que vocês podem desenvolver em parceria com o recrutamento e seleção, com o time lá de recursos humanos, porque é uma ferramenta para desenvolver competências técnicas e comportamentais do colaborador. Eu já tive a oportunidade de aplicar PDI em equipe minha e ter um PDI e um gestor aplicando comigo. Para vocês terem ideia, tem um ponto lá, por exemplo, que você registra até que livros você promete que vai ler e que nos próximos encontros vão debater sobre esse livro. Eu lembro claramente de eu ter feito isso. E a gente, coincidentemente, hoje atuando com consultoria, um dos livros que a gente conversou foi de Falcone. E gente chegando. Então, eu recomendo muito que vocês pesquisem, encostem no RH, conversa. Existe RH que já está no radar em algum momento desenvolver isso. Tem RH que nos próximos 3 anos eles não estão nem pensando nisso. Então, você talvez
possa ser alguém que vai antecipar isso. Então, falando um pouquinho mais sobre o PDI, né? Defina objetivos claros de desenvolvimento com ações práticas, e aí dentro do PDI tem uma ferramenta que é a última que eu vou falar aqui para vocês. Então, o PDI, quando fala aqui de ações práticas, deixa eu destacar aqui, quando fala de ações práticas, está falando de que realmente você registra que aquela ação vai ser feita por quem está recebendo lá, né, o PDI, e fica como se fosse um compromisso, né, de você dizer, não, no próximo encontro vamos saber aqui como é que foram essas ações práticas. Estabelece prazos responsáveis e indicadores da evolução. Então, gente, PDI é absurdo. O nome propriamente já diz, Plano de Desenvolvimento Individual. A gente não faz o planejamento estratégico da empresa, né? Todo o planejamento dos próximos 5, 2, 3, 5 anos, 10 anos. Aí você está fazendo do funcionário. E recomendo que faça o seu com o seu gestor também. E alinha as expectativas entre colaborador, o líder e o RH. Quando a gente está falando aqui de RH, a gente está falando da estratégia da empresa. A gente está falando do que a empresa está estabelecendo como estratégia, que muitas das vezes essa estratégia passa pelo RH e vai, como é que eu posso dizer, desmembrar em várias outras ações. Então, isso alinha as expectativas do colaborador, do líder e do RH. Tá? E quais são as vantagens para o líder? Várias. Pode ter certeza que tem mais do que o que eu trouxe aqui. Mas de cara, certo, batido, dá clareza sobre pontos fortes e pontos de melhoria da equipe, e continua chegando gente. Facilita conversas de feedback. Então, você faz um feedback com base no que foi conversado anteriormente e assumido como compromisso. Então, ajuda muito, o feedback é muito mais objetivo. O feedback por si só já é uma ferramenta, mas isso aí é algo que não vejo como tão crucial a gente debater isso, não. Isso é muito, eu diria que primário, eu acho que a gente já está num outro nível. Então, ajuda a formar sucessores. Cara, isso aqui é... Olha, quando eu já falei isso aqui já em outros encontros nossos, sempre que eu tive a oportunidade de assumir equipe, eu tentava enxergar na minha equipe quem podia ficar no meu lugar. Porque uma pessoa pode sair da empresa por 3 motivos, né? Promovido, demitido ou pedindo demissão. Mesmo pedindo demissão, você fica com uma visibilidade muito grande quando você deixa alguém preparado para o teu lugar. E, gente, eu já tive a oportunidade de sair de uma empresa e voltar. Deixa a porta aberta, pesa pra caramba. Então, eu não estou dizendo que você vai deixar a porta aberta só porque você formou um sucessor. Vai deixar a porta também. Então, a equipe de liderança tua, no caso de tu pedir uma demissão, fica muito grato por dizer, cara, ele está indo embora, mas tem uma pessoa para o lugar dele. A gente não vai se preocupar com o processo seletivo. Vai preocupar com o processo seletivo para a reposição da pessoa que vai para o lugar dele. Beleza, aí o nível já é mais fácil de encontrar. Então, ajuda a formar sucessores e pensem nisso. Ah, Tarcísio, mas eu fui demitido, eu vou me preocupar com sucessores. Cara, com certeza. Eu falo por experiência vivida. Com certeza vale sempre muito a pena. E, na boa, vamos lá, é nosso papel. Se a gente não pensar assim, a gente está bem atrasado. Tem que buscar desenvolver sucessores. Melhora a performance operacional a médio e longo prazo. Curto não rola, não, porque o PDI é uma coisa para se acompanhar consistentemente, então não dá para ser rápido. Mas a médio e longo prazo melhora a operação, porque você não está melhorando a pessoa, ou as pessoas, vai melhorar a operação. Não tem como fugir. E outra, no final, vem o benefício que foi o que eu falei, fortalece a imagem do líder como desenvolvedor de pessoas, não apenas cobrador de resultado. Ah, a gente tem que cobrar resultado? Claro, sem resultado não tem nada do que a gente está falando aqui. Mas a gente precisa realmente desenvolver pessoas. E o PDI, cara, o PDI, o nome já diz, Plano de Desenvolvimento Individual. Quem é o individual? O indivíduo, a pessoa, o seu liderado. Então, eu recomendo, para finalizar aqui, essa ferramenta, que você busque desenvolver isso na sua equipe e que você busque que o seu gestor desenvolva com vocês. Cara, isso é absurdo. Agora, usando a ferramenta, da forma certa, com o RH dando suporte. Mas hoje você faz uma pergunta na inteligência artificial, qualquer um que vocês preferirem usar, você sai com um PDI montado. Mas eu recomendo interagir com o RH.
Outra ferramenta, aí falando um pouquinho de qualidade, né? Mas falando de qualidade, melhora o teu processo, que melhora o quê? A tua liderança, melhora os teus resultados. A gente acabou de falar em fortalece a imagem do líder como desenvolver de pessoas. Performance operacional. Então, está muito relacionado a resultado. E aí, falando em resultado, a gente precisa pensar em como manter os resultados que a gente consegue atingir bem, atingir resultados bons dentro da operação. Quem aqui nunca passou pela situação de uma operação vir ruim? Uma operação não, deixa eu especificar mais. Um indicador. Vir ruim no mês, um exemplo aqui, janeiro ruim, fevereiro ruim, março bom. Puf. Aí, abril bom. Puf. Daqui a pouco mais, ruim, julho ruim. O que foi que aconteceu em março e abril? Alguma coisa foi feita, não foi? Padroniza isso que foi feito. Ah, não sei, foi sorte? Pô, acho muito difícil ter sido sorte. A gente rala pra caramba para dizer que é sorte. Alguma coisa aconteceu. Primeiro, você precisa ter a visão do indicador, né? Então, para o exemplo que eu estou dando aqui. Mas aí deu certo esse número, o que foi que aconteceu nesse mês, nesse período, ou na semana, e padroniza essa atividade. Esse formulário aqui ele é extremamente, como é que posso dizer, fictício. A estrutura, basicamente, do POP não é essa, e eu não trouxe aqui nem para pegar plágio de internet, nem para pegar nenhum aqui de cliente, né, e expor ninguém, mas basicamente um POP, um procedimento operacional padrão. Eu queria só saber quem aí já teve algum contato, bota sim, não, já teve algum contato com POP, um procedimento, você já desenvolveu, deixa eu melhorar a pergunta, ter contato é porque já chegou na empresa, já tinha, mas você já desenvolveu algum POP, quem está aí no chat ao vivo, bota para mim sim, e quem está no gravado, de repente, deixa um comentário aí, não para estar engajando, mas para eu ter noção. Se já, aqui está dando 75% sim, 25% não, nas 4 primeiras respostas, aí fica fácil calcular. De cabeça. 4, ó, agora ferrou. 4 sim e 1 não. Agora tem que ir para a calculadora, dá mais não. Oi, quanto sim, ferrou, me perdi, já era. Então, a imensa maioria aqui já. E se a gente for abrir aqui, vai poder falar do quanto é agregador ter um procedimento operacional padrão. O que é que eu vejo muito? As operações têm esse pico ou esse resultado que atingiu, faz sinal da cruz, agradece e torce para no próximo mês dar igual, né? Dá bom de novo. Mas, cara, dedica uma manhã, uma tarde e volta. Chama o time, aí entra uma outra ferramenta, que não vou falar dela aqui, mas é uma outra ferramenta. Brainstorm. Ouvir a galera. Junta o time e diz, cara, aconteceu um negócio diferente aqui. A gente não estava atingindo o resultado, esse mês atingiu. O líder sabe. O líder sabe o que foi que aconteceu. Mas talvez no detalhe o time possa contribuir. E eles dizendo o que foi que aconteceu, talvez você vai chegar à conclusão de que alguma atividade precisa ser formalizada ou revisada. Algum gênio, e gente, isso acontece demais em operação. E continua chegando gente. Isso acontece demais em operação. Você tem algum gênio que fez alguma coisa diferente e deu um baita resultado, ou porque o cara é novato, ou porque o cara viu uma operação fazendo diferente, e ele destoa da equipe, ele faz diferente de todo mundo. O que foi que esse cara fez, cara? Padroniza o que esse cara fez. Chama o time. Você vai saber que isso aconteceu. Especificamente vindo de um funcionário. Você vai saber se você reuniu o time, se você tiver um acompanhamento muito de perto. Então, eu já vivenciei situações em que eu vi um separador fazendo um negócio diferente. Aquele negócio diferente não era nenhum crime, estava para padronizar o modelo dele fazer. E a gente, numa reunião, aí não foi uma reunião para montar um POP, foi uma reunião de alinhamento com o time. Terminou saindo uma melhoria e a gente revisou e padronizou para todo mundo. Falei, gente, ó, o modelo agora é esse. O Assis levantou a mão aí, fica à vontade, meu amigo. Bem-vindo sempre. Assis, só para reforçar aí, o POP também, como ele está dizendo que é padrão, né? O procedimento padrão, ele garante que todo mundo fala a mesma linguagem, todo funcionário fala a mesma linguagem do outro. Ninguém vai fazer diferente para fazer errado ou fazer diferente e complicar a situação. A ideia é padronizar tudo, para que todo mundo siga a mesma linha de raciocínio, né? O Assis deu ênfase a uma palavra que inclusive, eu fiz um treinamento uma vez, Assis e todo mundo, que foi para ser auditor interno da ISO 9001. E aí o treinamento era o seguinte: risque um palito de fósforo em 6 passos. Mas ferrou.
Passei aqui, pronto, acendi um só, já resolvo. Como é que eu vou descrever 6? Então, aí tinha, posiciona uma caixa numa mão, né, abre, afasta do rosto, faz a posição. Então, a gente terminou descrevendo. Só que eu me lembro que no treinamento, o que ele mais insistiu foi o que o Assis falou agora. É para garantir que todo mundo faça igual. É para garantir que exista um padrão. É a palavra que o Assis destacou. É para que as pessoas entendam que, assim, gente, segue esse modelo aqui que vai dar certo. O que vai dar certo? A atividade vai ser correta, a gente vai fazendo um tempo aceitável, a gente vai ter menos erro, a gente vai ter falhas, se a gente estiver falando de um processo produtivo, menos, me fugiu agora, menos não conformidade na entrega do produto. Então, quando o Assis destaca aqui a palavra padrão, cara, ninguém acordou inspirado, teve um sonho, ouviu num jornal, jornal que eu digo na televisão, né, um programa jornalístico, e do nada ele inventou aquele padrão. Foi muito estudado, foi muita pancada na cabeça que levou. Né? Foi muita falha, reclamação interna ou externa de cliente, ou melhor, de cliente interno ou cliente externo, que terminou gerando tanto problema. Então, se chegou naquele padrão, é o melhor modelo. Então, muito bem destacado aí pelo Assis, que realmente procedimentar a atividade operacional, é porque tem várias etapas lá da operação ser feita, pode ser separação, pode ser fabricação de um carro, e padrão, porque realmente tem essa intencionalidade de padronizar as coisas, beleza? A quinta e última ferramenta, eu acho que se eu fizer uma enquete aqui, todo mundo vai dizer eu uso. Talvez não pelo nome, mas já usa. Muito, e, sinceramente, talvez tenha gente que usa até no caderno. Mas eu acho que essa ferramenta, a maioria das pessoas usa. Eu perdi as contas, mas eu acho que é ela agora. Eita, é ela. Gente, essa ferramenta, como tem muito nordestino, talvez a expressão aqui seja familiar. Agora eu vou quebrar o protocolo e a formalidade. Essa ferramenta é o veneno do rato, amigo. Quem é do Sudeste agora dizer, ferrou. O que do nada é veneno do rato? Pessoal, é arretada, né? Mais nordestino ainda. Essa ferramenta é minha companheira. Está comigo em todo canto essa ferramenta. Minha parceiraça, essa ferramenta. 5W2H, talvez não umas 7 aplicações, mas a gente usa. Eu uso 5 das 7 aplicações. O que, que seria o 5W2H? Basicamente, um plano de ação. Imagina consultoria. Usa pra caramba plano de ação. Minha rotina é plano de ação. Inclusive, não é querendo vender peixe aqui não, mas tudo isso aí é hipotético, tá? Eu vou explicar melhor isso aí. Inclusive, uma das consultorias que eu aplico, teve um gestor que fez assim, Tarcísio, e esse contrato já tem alguns meses e a gente renovou. E aí um gerente industrial chegou para mim e fez assim, Tarcísio, muito provavelmente a diretoria renovou o contrato contigo pela tua metodologia. Eu disse, opa, isso é importante. Como assim? O que é que chamou a atenção assim? Qual é o... Ele fez, cara, tu fez um diagnóstico extremamente enxuto, tua proposta foi aprovada e o teu modelo de trabalho é muito prático. É um plano de ação. Ou seja, normalmente eu monto o diagnóstico muito objetivo. Eu já, como funcionário, já recebi um diagnóstico, cara, um livro. E é bacana, é o que normalmente usa, é uma ferramenta também. Só que, cara, o problema, o empresário já sabe, ele te contratou lá para resolver. E eu vejo que as consultorias, e não estou criticando, eu estou falando que o meu modelo é outro. Gastam energia muito grande no diagnóstico. Eu não gasto. Por quê? Porque quando eu sou contratado, o empresário já diz qual é o problema. Eu vou mergulhar para ver o volume, a profundidade, né, o índice de erro, de problema que ele está me sinalizando. Onde é que eu estou querendo chegar com o 5W2H, com a consultoria e entrar no conteúdo aí? Ele falou do meu 5W2H. Ele disse, cara, tu fez o diagnóstico, montou um plano de ação e todo mundo sabe o que, é que tem que fazer e a gente já está colhendo resultados. Um dos resultados que a gente colheu é um modelo diferente, tá? Não é um modelo normal da gente ter porta-pala e vai lá separar, não. É uma linha de produção que é abastecida pelo almoxarifado e é um negócio bem diferente, bem diferente, bem diferente. Então, não estranhe o número que eu vou dizer.
a separação dos produtos para abastecer essa linha, considerem que é um negócio diferente. Segmento absurdo. Eles levavam 9 dias. E roda a vida funciona nos 9 dias. E aí, o que acontece? A gente criou um negócio chamado Stage. Tem no canal, eu, inclusive compartilhei nos grupos o link recentemente, acho que domingo, não sei, sábado. O que é Stage? E aí, acho que 10, 12 minutos eu explico o que é, quais são os benefícios. Tem gente que ficou maluco, porque diz, pô, eu tenho, mas não sabe que número é esse. Inclusive a Ambev. A Ambev tem uma operação que faz. Onde é que eu estou querendo chegar? A gente fez um plano de ação, foi para cima, e essa separação hoje acontece em 48 horas. O que foi que a gente fez? Um plano de ação, sentou todo mundo, listou todas as atividades, dividiu, eu fico com essa, tu fica com essa, tu fica com aquela. E toda semana a gente fazia o follow-up. Eu chegava toda semana não, a cada 15 dias, porque eu ia uma semana sim, uma semana não. Na verdade, continuo indo. Toda segunda, quando eu chegava, bora para o plano. O que é que foi que é de Tarcísio, o que é que era do funcionário 1, do funcionário 2, do funcionário 3. E aí só a liderança, né, dentro dessa sala. Então, a gente teve muito avanço, porque a gente aplica 5W2H de forma muito prática. E não é algo exclusivo para consultoria. Cara, não é. Eu digo a vocês que a minha companheira, minha parceira, está comigo há muito tempo. Eu só tenho 2 anos e meio, quase 3, de consultoria. Então, eu já fiz plano de ação, já fiz 5W2H. E eu vou explicar tudo isso. A estrutura dela. Se bem que vocês já estão vendo, já estão entendendo, mas comentando aqui sobre ela. Eu já fiz plano de ação 5W2H para realizar inventário geral, com 10 mil metros quadrados, 126 pessoas, 16 ruas, 5 mil SKU e por aí vai. Então, já usei 5W2H. Já usei 5W2H para fazer mudança de CD. Já usei 5W2H para fazer abertura de loja, abertura de CD, para você imaginar. Eu já fiz reunião de brainstorm. Brainstorm é juntar o time e ouvir eles e tentar resolver um problema. Usando o 5W2H, tudo que foi discutido, a gente monta um plano. Então, assim, a gente já usa, provavelmente a gente já usa muito no dia a dia. Só que talvez não na totalidade. Falando isso, e tendo vocês já visto até o que é, basicamente eu uso dessa forma. O 5W2H seria, ele é todo em inglês, né? Todo em inglês. O 5W2H são expressões em inglês, mas que basicamente, se você eliminar as expressões brancas aí, que estão destacadas em branco, ficaria assim, ó. Eu botei para poder saber o que é W e o que é H, né? Fica, descrição. Qual é a descrição? Implantar um novo sistema de roteirização em 12 veículos. Pronto. Esse é o quê? Esse é o meu problema. Isso é o que eu preciso resolver. Detalhamento. Eu chamo detalhamento, tá? Mas detalhamento no 5W2H não existe, não. Eu que chamo. Mas o detalhamento, eu posso englobar. Não é englobar. É incorporar. Eu posso ter dentro do detalhamento o porquê, o como ou os dois. Nesse caso, o porquê de eu implantar um sistema de roteirização para aumentar a minha eficiência nas entregas. Obviamente, isso aqui é para fins didáticos, tá? Pedagógico, é tudo para explicação. Quem vai resolver essa parada? Ou seja, quem é o responsável? Tarcísio, beleza? Fechou. Onde é que isso vai acontecer? No centro, né? No centro de distribuição. Botei lá. Pode ser que você bota uma filial, vai ser na filial tal, você bota a filial XYZ. Qual é o prazo que Tarcísio tem para resolver esse negócio aí que a gente está conversando? 30 de março de 2026. Ferrou, velho. 30 de março. E o que eu menos uso, eu trouxe aqui porque ela existe, eu preciso explicar para vocês. Mas eu muito raramente uso. Até porque, por exemplo, um plano de ação para realizar um inventário. Pode ser que tenha uma ação lá de garantir lanche para todo mundo, aí vai ter um custo. Né? Fazer aluguel de equipamento, talvez vai ter um custo, aí beleza, legal, mas muito raramente. Muito raramente. O importante é que tenha a ação de que precisa ser feita e a pessoa vá tratar. Mas na ferramenta oficial tem lá o custo previsto. Então, se você for analisar, se num projeto de consultoria, na rotina da tua equipe, na gestão do teu time, lembra que eu falei lá no PDI, que o PDI tinha um campo que falaria da ferramenta que seria a última que eu ia comentar? É essa. Dentro do PDI tem 5W2H. O que é que tem que ser feito? Quem é que vai fazer? Até quando? Vai ter onde, por exemplo, treinamento na filial. Vai ter, ou na matriz. Então, local, matriz, custo. Vai ter despesa com transporte, com alimentação, com hospedagem, com PPP, papapá, biriri, bororó, pronto, falou tanto. Então,
O 5W2H é algo que faz muito parte da rotina da gente. Só que muitas vezes a gente não dá esse nome, não usa todas as funcionalidades do 5W2H, mas, no geral, para projeto, para rotina, reunião junto com o teu time, normalmente é algo que ajuda muito. Eu, nossa senhora, uso muito. Aí, qual é o meu vínculo para fechar aqui? A gente ir para o debate, se tiver alguma dúvida, alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu tenho uma relação muito grande com a primeira e a última. Eu uso muito o Trello para depois alimentar isso aqui. Por quê? Porque o Trello, eu estou com o aplicativo no celular, boto em qualquer lugar, anoto em qualquer lugar que eu tiver. E muitas vezes o 5W2H também está online, no bom e velho Excel, né? No bom e velho Excel. Então, também muitas vezes está online, até porque hoje você pode perder alguma coisa e o ideal é que esteja tudo salvo, tudo guardado online, nas nuvens. Então, quando eu não já estou direto no 5W2H, eu estou ali no Trello, anotando tudo, registrando, né? Muitas vezes dando giro com a equipe, conversando, né? Quando antes de ser consultor, e é uma dica que eu lhe dou, tiver com a equipe, o Trello ali anotando, por quê? Porque está online. Já tu bota o celular no bolso, abre no teu computador e puf, copia e cola e vai lá trabalhar. Então, pessoal, para não... como foi o nosso objetivo? Trazer de forma mais rápida, sem perder a qualidade e usando o tempo que precisar, mas buscando ser mais objetivo, até para a gente valorizar os debates, ou o tempo de vocês, ou as duas coisas, né? Eram essas as 5 ferramentas. Era essa abordagem que eu queria trazer nesse nosso encontro de hoje. Eu queria, de verdade, dar muito boas-vindas para quem está aqui pela primeira vez. Tem pessoas aqui que eu nunca tinha visto nos nossos encontros. Eu não vou citar, porque eu posso terminar esquecendo alguém. Mas tem caras novas por aqui. É muito bacana que tem gente que está aqui desde o primeiro e tem gente que está aqui pela primeira vez. Então, isso é muito bacana. E tem muita gente que também depois assiste o gravado, né? A gente tem edições aí com quase 200 visualizações e provavelmente gente que está lá na jornada que assiste depois. Então, basicamente é isso. Eu vou finalizar aqui a gravação para em alguma abordagem de vocês não expor nada, de repente, de empresa. E finalizo aqui convidando para quem está assistindo no gravado e vocês aqui também. A gente está junto no próximo dia 11 de março. Vai ser o nosso próximo encontro. Está me riscando errado aqui. Preto no preto. A gente vai estar junto no próximo dia 11, onde a gente vai abordar outro tema. Provavelmente a gente vai debater, a gente vai ter um encontro aqui com um convidado. Eu vou tentar um convidado numa semana, na outra eu puxo, depois eu chamo alguém. Só aqui agora, ao vivo aqui com a gente, tem gente que pode, com muita segurança, ser um dos nossos convidados, como foi o Marcelo Arnaldo, na quarta edição, no quarto encontro. Então, no 7º, que vai ser dia 11 de março, a gente vai estar junto aí com outro tema. Quem está assistindo aqui no gravado chegou até agora, na descrição do vídeo tem o link para você participar do grupo da jornada da primeira liderança na logística e da próxima vez estar aqui ao vivo e debater com a gente, que é o que a gente vai fazer agora. E eu me despeço para quem está assistindo no gravado, que eu vou finalizar a gravação agora. Abraço para quem está no gravado. Valeu.